Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Olá, eu sou Jaciene Dias e mais uma vez você está comigo no programa Espaço Saúde. E hoje nós vamos falar sobre a saúde dos cabelos com a dermatologista Iana Leda. Você também vai saber mais informações sobre o colesterol com o cardiologista Tiago Carvalho. A gente vai para um breve intervalo e já estamos de volta. Não saia daí! UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Cuidar dos cabelos não é somente ir ao salão uma vez por semana. É preciso também que você tenha cuidados essenciais para manter os fios saudáveis. Nós vamos conversar com a dermatologista Iana Leda e ela dá mais informações sobre a saúde dos cabelos. Meu nome é doutora Iana Leda, eu sou médica dermatologista e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre saúde dos cabelos. Gente, o que é um cabelo saudável? Um cabelo saudável, ele inclui um cabelo que está com seu crescimento normal, que está com um fio íntegro, não está partido, não tem áreas de alopécia ou áreas sem cabelo. Um couro cabeludo saudável é um couro cabeludo que não está descamando e que se encontra com os fios nas fases de crescimento normais, tá ok? Nós vamos falar um pouco sobre queda de cabelo. O que é queda de cabelo? Você está tendo queda de cabelo? Nem todo tipo de queda de cabelo é igual. Existem vários tipos de queda de cabelo, desde a queda de cabelo relacionada a algum produto que você tomou, alguma medicação que você está usando, ou quando falta alguma vitamina, deficiência de ferro, quando você teve alguma doença grave. E existem doenças do couro cabeludo que podem causar queda de cabelo mais localizada. Uma pergunta que sempre fazem em consultório é até quantos fios, até quando a queda de cabelo é normal? É normal cair até cerca de 100 fios por dia do couro cabeludo. Isso vai variar de acordo com a idade, a época do ano, e o tipo de lavagem que você faz no seu cabelo, quantas vezes você lava o cabelo por semana. Então, assim, um aumento dessa queda de cabelo, mais de 100 fios mais ou menos por dia, pode ser reflexo de alguma doença interna, ou pode ser apenas um ciclo fisiológico normal de mudança do couro cabeludo. Em relação a isso, a gente pode fazer um exame do couro cabeludo, chamado tricoscopia, que a gente coloca uma lente de aumento no couro cabeludo e a gente consegue aumentar várias vezes para ver se tem alguma doença relacionada no couro cabeludo e fazer alguns exames específicos para ver se tem alguma deficiência de alguma proteína, de alguma vitamina no sangue, alguma coisa que possa estar relacionada que pode piorar isso. Além disso, é muito comum a gente descobrir alguma doença interna do organismo cujo principal sintoma ou sintoma inicial é a queda de cabelo. É uma anemia grave, uma doença da tireoide e às vezes até lúpus pode começar o quadro com uma queda de cabelo. E existe o quadro de alopécia genética, que é a popular calvície masculina e que também pode afetar as mulheres. Então, esse quadro, ele é multifatorial, ele tem uma relação tanto genética como a relação hormonal que você pode ter com essas mudanças, com a idade, e a gente consegue tratar também e retardar essa perda
quando você tem esse quadro de calvície, principalmente se ele for descoberto precocemente. Uma questão muito importante e frequente no consultório é: doutor, eu fiz química no meu cabelo e meu cabelo começou a cair depois. Tem relação? Então, até onde a gente sabe, nas pesquisas, nos estudos, a química em si, pintar, alisar o cabelo, não tem uma relação direta com a queda do cabelo, tá? Mas pode ocasionar uma quebra importante da haste do fio. Então, assim, você acaba quebrando um pouco esse cabelo e você tem essa sensação de diminuição de volume. E isso faz com que você ache que seu cabelo está caindo. Agora, se, por exemplo, você teve uma alergia, você fez uma dermatite importante, a química que você usou no seu cabelo, ou mesmo você tinha uma dermatite seborreica do couro cabeludo, que piorou bastante, gerou uma inflamação nesse couro cabeludo, aí você pode ter uma queda relacionada pela química. Mas, em geral, o dano maior é na haste do fio de cabelo. Isso é uma coisa que você pode até diferenciar quando você vai, por exemplo, tomar banho e que você consegue ver o bulbo do cabelo quando ele cai da raiz, ou quando você vê a pontinha partida, que é quando você percebe que houve apenas uma quebra desse fio. Isso é uma coisa para você observar e contar para o seu médico que, doutora, a minha queda é da raiz. Não, doutora, eu acho que está quebrando. Isso é importante para a gente guiar o nosso diagnóstico. Bom, existem vários tipos de queda e quando você deve procurar o especialista? Essa queda maior que 100 fios por dia, essa queda brusca e importante, ou você perceber que o cabelo começou a ficar muito fino, tem alguma coisa errada, você não tem o mesmo volume que você tinha antes, é ideal procurar o dermatologista. Outros casos é quando a gente tem um quadro de alopecia localizada. É o que a gente vê popularmente chamado como clareira, uma área que ficou sem cabelo. Isso podem ser doenças mais sérias, que precisam de uma medicação, que precisam de uma intervenção mais precoce e inclusive ser relacionadas a outras doenças sistêmicas. O dermatologista é o médico apropriado para tratar desses casos e é sempre importante ter o acompanhamento dele em casos de alopecia, que você suspeite de uma queda de cabelo mais importante. O tema cabelos é um tema muito amplo e a gente tem várias doenças, tanto do couro cabeludo como do fio do cabelo, para a gente conversar. Gostaria de agradecer ao convite, fiquei muito feliz de poder dividir os conhecimentos e sempre que precisar estarei à disposição para tirar as dúvidas sobre couro cabeludo. Vamos ao intervalo e na volta o nosso entrevistado da semana é o cardiologista Tiago Carvalho e ele vai falar sobre o colesterol. Não saia daí. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Você sabe o que é o colesterol? Você já fez algum exame para identificar como está o seu colesterol? Pois o programa Espaço Saúde veio conversar com o cardiologista, Dr. Tiago Carvalho, e ele vai dar mais informações sobre o assunto. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado. Doutor, finalmente, o que é o colesterol? Na verdade, o colesterol faz parte de um grupo de lípides, né? Nós temos os fosfolípides, o colesterol, o ácido graxo e os triglicerídeos. E o colesterol, na verdade, são substâncias necessárias para o nosso organismo, para a nossa sobrevivência, são precursores de determinados hormônios, precursores da vitamina D e também precursores de ácidos biliares.
O problema está relacionado com a elevação dos seus níveis, os distúrbios dos seus níveis, né? Que leva a aumento de doenças cardiovasculares. E quais são os tipos de colesterol? Existem 4 tipos de colesterol. As lipoproteínas de muito baixa densidade, o VLDL, as lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL, popularmente conhecido como colesterol bom, as lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, popularmente conhecido como colesterol ruim, e as proteínas de densidade intermediária, lipoproteínas de densidade intermediária, IDL, lipoproteínas A, que, no caso, estão relacionados também com o desenvolvimento de doença aterosclerótica. Agora, em que momento o colesterol ele se torna um colesterol alto e pode prejudicar a pessoa? Olha, para efeito de diagnóstico, o colesterol total é considerado como elevado se acima de 190. O colesterol HDL é considerado alterado se abaixo de 40 em homens ou abaixo de 50 em mulheres. E os triglicerídeos se abaixo de se acima de 150, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com metas, conforme grupos de risco. Então, na verdade, é necessário antes que se faça uma estratificação de risco, e isso é feito durante a consulta médica, para poder caracterizar o paciente, em qual grupo ele está, e, a partir disso, então, definir qual é a meta de tratamento para esse paciente. Agora, o colesterol, ele apresenta sintomas ou é algo silencioso? A dislipidemia, que é o nome que se dá à doença, né, de colesterol, de distúrbios do colesterol, é uma doença silenciosa. Normalmente é assintomática. Ela começa a dar sintomas se desenvolver já complicações. E quais são essas complicações? A principal é a aterogênese, então, formação de doença aterosclerótica e que pode levar ao desenvolvimento de infarto, né, ou de acidente vascular cerebral, né, o AVC. Agora, você falou na questão do infarto. Ele está também, de certa forma, como você acabou de falar, ligado ao colesterol alto. E o que a pessoa tem que fazer para evitar isso? Sim, o infarto, na verdade, uma das causas do infarto é a dislipidemia, né? Existem várias outras, mas, sem dúvida alguma, a doença aterosclerótica que se desenvolve a partir da dislipidemia, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença aterosclerótica, ela é a principal causadora de infarto e também de AVC. Né? Doutor, e nos consultórios, o colesterol tem sido assim algumas das reclamações ou a maior reclamação dos pacientes? Bem, em primeiro lugar, como o colesterol é uma doença, a dislipidemia é uma doença silenciosa, muitas vezes os pacientes, apesar de terem, não dão a devida importância à doença, né? E muitas vezes eles acabam desenvolvendo as complicações por conta disso. Mas sim, cada vez mais atualmente a dislipidemia tem se tornado um problema, né? Em virtude da nossa vida, né, diária, em virtude da nossa alimentação desregrada, em virtude da inatividade física, que é muito comum nos dias atuais, a dislipidemia tem aumentado em incidência e, com isso, a gente vê bastante paciente no consultório no dia a dia com esse problema. Agora, você falou na questão da alimentação. E quais são os alimentos que ajudam a controlar o colesterol? Muito boa pergunta. Antes de mais nada, eu queria ressaltar, nesse momento, a importância do profissional nutricionista, né, no acompanhamento dos pacientes portadores de dislipidemia, para que eles possam, então, para cada caso, orientar em relação aos alimentos que os pacientes devem consumir. E, além disso, antes de falar ainda dos alimentos que atuam como protetores ou como redutores do colesterol, é interessante que se faça menção também aos alimentos que aumentam o colesterol, né? Uma vez que é muito comum o uso indiscriminado, a ingestão indiscriminada desses alimentos. Carne vermelha, por exemplo, né? A ingestão de gorduras de origem animal, especialmente contida na carne vermelha, é um grande problema. Então, o consumo excessivo desses alimentos é prejudicial. Leites e derivados, outro problema, né?
margarina, manteiga, queijo, etc. Alguns óleos vegetais, como o óleo de dendê, o coco, né, a polpa do coco, o leite de coco, são alimentos que podem elevar o colesterol. Por outro lado, alimentos que têm um efeito contrário de reduzir, a gente pode destacar alimentos ricos em ácidos graxos, insaturados, né? Por exemplo, azeite de oliva, oleaginosas, como castanha do Pará, castanha de caju, nozes, dentre outros. Determinados tipos, a grande maioria dos peixes, óleo de bacalhau, certo? Tem uma quantidade elevada de ácidos graxos insaturados. Alguns vegetais, como abacate, por exemplo, né, tem azeite o óleo de coco extra virgem, é interessante também. Aqui eu não estou falando de polpa nem de leite de coco, mas do óleo de coco extra virgem. Alguns outros óleos, como o óleo de soja, de milho, de girassol, se em excesso podem prejudicar, mas em quantidades pequenas e não submetidos a temperaturas elevadas, ajudam a reduzir. Então, são alimentos que acabam influindo e contribuindo, no caso, na redução do colesterol. É importante destacar também alimentos ricos em fibras, né? Como, por exemplo, tanto fibras solúveis quanto insolúveis, né? Fibras solúveis a gente pode encontrar em alimentos como, por exemplo, linhaça, certo? Frutas, determinados grãos, leguminosas, tá? E fibras insolúveis, que acabam por reduzir a absorção do colesterol pelo trato intestinal. Agora, doutor, qual é a sua recomendação para que as pessoas procurem um profissional para poder fazer um check-up e avaliar como é que está a saúde do coração? Na verdade, isso daí tem que ser definido caso a caso, né? Cada paciente tem o seu perfil, né? É interessante que, de forma geral, todos nós passamos, pelo menos anualmente, uma avaliação laboratorial para que possamos saber como anda o nosso perfil lipídico, certo? Determinadas pessoas, entretanto, é necessária uma avaliação um pouco mais estreita, né, em relação a esse tempo. Se o paciente se apresenta com dislipidemia ao médico e você está iniciando um tratamento, então, daqui a 3 meses, é interessante reavaliar, ver como é que está esse laboratório, esse perfil lipídico e saber como o paciente respondeu àquele tratamento. Uma vez já controlado, você pode passar isso daí para, pelo menos semestralmente, mas é interessante não passar de 1 ano. Agora, doutor, o que dizer para aqueles pacientes que são completamente avessos ao médico? Então, é interessante que esses pacientes procurem auxílio médico, procurem se tratar, né? Uma vez que a dislipidemia é uma doença que, ela por si só, ela já é um fator independente para aumento de mortalidade e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Portanto, é interessante que esse paciente procure e faça o tratamento de forma adequada. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação e os esclarecimentos, né, sobre o tema colesterol aqui no programa Espaço Saúde. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite da equipe e estamos já aqui à disposição, né, para maiores esclarecimentos, conversar sobre outras doenças, sobre outros temas. É sempre um prazer. Obrigada. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Segundo a
a Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil já se tornou uma epidemia. E para que muitas crianças não venham a ter problemas no futuro, é necessário que os pais fiquem atentos e procurem a ajuda de um profissional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil já se tornou uma epidemia e acomete diversas faixas etárias. Se obeso na infância, o risco de obesidade e de doenças crônicas na idade adulta aumenta consideravelmente. Doenças crônicas tal como hipertensão, diabetes, colesterol aumentado e a própria obesidade. É importante que o ambiente que a criança esteja inserido seja um exemplo para a mesma. Então, que os pais, os professores, os amigos e familiares deem bons exemplos para as crianças. Então, uma boa dica é que os pais comecem a substituir alimentos industrializados, lanches do tipo fast food, por preparações mais caseiras. É interessante até que a criança ajude os pais na hora do preparo. Então, se for fazer um piquenique ou uma festa, utilizar alimentos mais naturais, tipo ovinho de codorna, frutas, espetinhos de fruta, sucos naturais, água de coco, sanduíches feitos em casa. Então, usem a criatividade, levem as crianças para a cozinha e preparem receitas caseiras para tornar o momento mais agradável. Você pratica alguma atividade ou é aquela pessoa que gosta de ficar somente em casa, no sofá, assistindo televisão? Pois sabia que uma simples caminhada já traz grandes benefícios? Confira as dicas do professor de Educação Física, Anderson Brandão. Existem atividades que não demandam grande condição física para que você possa começar a praticar. Por exemplo, a caminhada e o alongamento. Mesmo que você possua algum tipo de limitação, você pode iniciar a prática imediatamente. O alongamento, por exemplo, além de ajudar você na profilaxia das suas articulações, é ótimo para melhorar a sua força e os níveis de preparação para outras atividades. E você precisa alongar o seu braço, a sua coluna e as suas pernas. Talvez a prática mais fácil de atividade física ao ar livre seja a caminhada. Ela traz grandes benefícios para a sua saúde, como por exemplo o impacto positivo nas suas articulações, prevenindo osteoporose e osteopenia, além de preservar a sua saúde cardiovascular. E para que você possa caminhar melhor, você vai manter o seu tronco ereto, utilizar os braços e a cabeça sempre erguida na direção do horizonte. E lembre-se, incluir atividade física com regularidade no seu dia a dia aumenta a sua saúde e sua disposição e deixa você mais feliz. Pratique! Gostou do programa? Quer participar da produção com a gente? Pois então envie as suas sugestões para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E o programa Espaço Saúde, se você perdeu algumas das edições, você pode assistir no nosso canal no YouTube. E só lembrando que nós estamos aqui na TV Guará todos os sábados às 12h30 e também em horário alternativo na quinta-feira às 10h30 da noite. Semana que vem estaremos de volta. Até lá! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento. UDI Oftalmo. Centro de Excelência em Oftalmologia.